Boa noite. Acho que vai ser a única pessoa que vai aparecer. Apesar de eu ter colocado todos os arquivos lá no Mateus agora, falado com o professor Gustavo para passar para as turmas de tecnologia. Estava organizando aqui. Tô ouvindo bem baixinho lá no fundo. Eu tô com fone de ouvido. Né? Não dá para ouvir direito. Não. Quase nada. Eu vou ligar no computador, no telefone. Dá para me ouvir? Acho que sumiu aqui. Eu consigo. Teve aula na sexta-feira da semana passada? Não, porque era feriado. Ah, tá. Beleza. Ia ter, quase abri a live, daí eu pensei, bom, é feriado, né? Era sexta-feira santa. Bom, talvez isso aqui serva como uma lembrança para você só. Ah, mas é sempre bom. Eu não sei como que ensinaram para você essa questão do will e do going to. Quando usar cada um deles. Uhum. Deixa eu ver se eu conseguir fazer. Okay. Descobrindo esse zoom aqui. Ué. Fechar. Será que não vai ter mais ninguém na aula? Tá. Olha, eu deixei o link. Você chegou a ver no Mateus? No Mateus, para mim, professor, não apareceu o link da sua aula. Por isso que eu tinha te pedido o ID e a senha. Eu coloquei um arquivo lá com o link. Com o link não, com Ah, o ID e com a senha. isso eu tive acesso. Esperar. E aí tem uns exercícios que são para hoje, né? Quer dizer, que são da aula de hoje, mas
Ah, mas o professor colocou agora. Coloquei hoje de tarde. Ah, tá. Vou fazer já, então. Bom, a aula não vai ser tão comprida. Vou esperar um pouquinho o pessoal chegar. Ok. Oi. André, Kleber, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vou esperar mais 5 minutos. Aí eu vou explicar aqui o que a gente vai ver hoje, relembrar o que a gente já tinha visto, falar um pouco sobre as atividades. Não sei se vocês receberam a informação que as aulas, né, vão continuar suspensas até, pelo menos até o começo de maio, até o dia 4 de maio. Recebemos sim, professor. Eu só não recebi a informação do material postado. Eu entrei lá agora que eu vi. Então acho que a galera também não viu. Porque geralmente a gente recebe e-mail informando que você postou o material, mas não recebi nenhum e-mail informando. Eu estou entrando em contato com a galera da minha turma. Quem manda esse e-mail é o próprio sistema, quando eu coloco alguma coisa? Porque eu Até coloquei onde eu hoje. sei, sim. A gente recebe o e-mail do próprio sistema Mateus. Ah, beleza. Eu coloquei hoje, então às vezes o pessoal viu, mas não se atentou, ou ainda não chegou a ver. Mas de qualquer maneira, né, essa aula está sendo gravada, então eu vou subir ela para o canal do YouTube, já jogo lá no Sistema Mateus também o link do canal, e daí o pessoal consegue acessar depois.
Estão conseguindo ver, né, o quadro aqui que eu escrevi. Beleza, mais 2 minutinhos. Beleza, tô vendo o pessoal chegando.
Beleza, galera. Então, quem viu já teve acesso lá no Sistema Mateus, viu que eu subi um arquivo, né? Quem está aqui provavelmente acabou vendo lá ou avisaram que está lá. Então, esse ID e senha vai ser o mesmo para todas essas conferências aqui. Então, as aulas vão ser no mesmo horário das nossas aulas. O pessoal estava com dúvida, até recebi mensagem aqui do professor Gustavo perguntando sobre prova. Vocês lembram que eu disse que essa disciplina não ia ter prova porque não fazia sentido, né? Então eu tenho que lançar as notas até o dia 24 de abril. Eu vou lançar a nota com base nos trabalhos que a gente fez em sala de aula. Quem ainda, eu estou recebendo alguns, inclusive, por e-mail ainda, de quem não fez todos, né? Mas acho que a maioria de quem está aí acabou fazendo todos, ou estava em aula. Mas se ainda não concluiu, tem que pegar e me enviar. Então, por e-mail. Aí eu acredito que nós fizemos 4 ou 5 trabalhos e eu vou dividir. Então, se a gente fez 5, eu vou fazer, né? Vai valendo 10 o semestre, ou o bimestre, perdão. Cada um vai valer 2 pontos e se fez todos os exercícios, né, vai ficar com 10 no bimestre. Esse exercício para entregar até a próxima aula já vai contar para o próximo bimestre. Tá? Tinha um lá no sistema Mateus também, o pessoal quer para entregar. Tá? Então, façam aquele também, tá? É uma tradução de um texto sobre medidas. Eu acho que se eu recebi de poucas pessoas, mas está lá no sistema Mateus. Então, façam aquele exercício também e me enviem. Tá? Alguém está com alguma dúvida, pessoal, da disciplina tal? Quer saber alguma coisa que eu não tenha falado? Deixa eu verificar. Eu verifiquei hoje lá, porque eu subi esses outros arquivos e eles estavam lá. You're sitting here at Miami South Beach. Tem um arquivo PDF que foi enviado dia 19... Não, que foi enviado dia... 19 de março. Chama Texto para Tradução 2 e tem um outro arquivo, né, que é Texto para Tradução. Então tem Texto para Tradução e Texto para Tradução 2. Deem uma olhada lá. Ele repete porque o sistema me dá a opção para subir para duas turmas. Aí eu subo nas duas para não dar problema. Às vezes ele sobe os dois arquivos numa turma só. Então, se tiver repetido, por exemplo, a mesma descrição e o mesmo texto, obviamente fazer um só daí. Para a turma de redes, eu estou aqui no material. Eu estou no material aqui disponível para tecnologia em redes de computadores. De todo o material disponível está aqui. Professor, todos os materiais que tem disponíveis lá no Mateus, todos eles são com data de cadastro de hoje. Só estão 3 arquivos. Na parte da turma de redes do 5º período, pelo menos. Tem alguém do 4º período aí de tecnologia em redes? Então, eu tô matriculada no 4º período ali. Não aparece, professor? Tem só as aulas online e exercícios futuros.
Tá, porque eu tô vendo aqui cadastrado de inglês instrumental, 19 eu coloquei, dia 19 de março eu enviei, tá para auto-excluir no dia 2 de julho, e tá lá. Bom, de qualquer maneira, então eu vou subir esses arquivos de novo, tá? Que é um texto também para tradução, para fazer até sexta-feira que vem. O sistema tá dando bastante erro agora nesse negócio de AD. Porque eu tive que enviar um plano, né, de ação, e nesse plano de ação, o que constava para mim lá, daí era, como uma das nossas aulas, a sexta passada, era feriado, aí não ia ter a aula. E daí eu deixei o exercício referente à sexta retrasada, que era esse do dia 19 que eu subi. Tem algum aluno de jornalismo que está aqui agora? Ou de serviço social? Tá, acho que não. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou tanto subir esses arquivos, depois da aula agora, eu subo esses arquivos no Mateus, para fazer até sexta-feira que vem, e também vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma pasta no Google Docs, e subo um arquivo lá com o link para acessar esse Docs, que daí fica em duas plataformas. Se no Mateus começar a não aparecer o que eu estou enviando, daí vocês acessam pelo Docs lá, que daí ficam em dois lugares, e fica mais difícil de dar problema nos dois ao mesmo tempo lá. Mas engraçado que eu subi, até estranhei, porque ninguém mandou nada, inclusive até o professor Gustavo falou que os alunos não estavam sabendo de nada das aulas, de nada. Eu falei, ué, mas eu subi arquivos lá pro Mateus, então não apareceu. Mas beleza, então eu vou enviar lá. Então fiquem atentos lá no sistema Mateus, mas tem até sexta-feira que vem para fazer. Beleza? Então a aula, pessoal, hoje, né, então vocês estão vendo que tem um arquivo lá que chama Exercícios Futuro. Eu vou pedir para vocês fazerem esses exercícios para entregar até na próxima sexta. Subir lá como doc o arquivo, então é só substituir os pontilhados lá, né, o que está sublinhado pelo correto, e vou explicar aqui essa questão do futuro. Tá? O que eu também vou fazer, né? Essa aula está sendo gravada, então eu vou subir ela para o YouTube, vou deixar o link também já no arquivo lá no Sistema Mateus, no mesmo arquivo que eu colocar o link para o Docs, que vai estar disponível o material, eu já deixo o link para o canal do YouTube que eu fiz, que eu estou subindo as aulas online. Então, beleza, vamos lá. Nós vimos nas aulas passadas o verbo to be, né? Verbo ser e estar, e como que a gente faz para usar ele, né? Não reproduzir aqui, mas vocês lembram dessa tabelinha dos sujeitos aqui, né? I, que sou eu, you, que é você ou vocês, he, que é ele, she, que é ela, it, que é para coisas, objetos, animais, we, somos nós, e they, são eles. Aqui, pessoal, quando a gente vai usar o verbo to be, a gente tinha que substituir. Se o verbo é ser e estar e é verbo to be, vou falar eu sou ou eu estou, né? A gente altera a forma dele, ficava, né? I am, you are, he, she ou it is, we are e they are. Então, era essa a estrutura básica. Tá? Quando a gente vai usar a frase no futuro, né, não no presente, como, por exemplo, no verbo to be, a gente está usando o presente. Eu sou, né, eu estou. Agora, quando a gente vai usar no futuro, pessoal, tem duas formas de usar, de indicar em inglês uma frase que a gente está querendo fazer referência ao futuro. Tanto você vai usar a palavra will, como a palavra, ou como a expressão going to. Agora, qual que é a diferença dos dois? Tá? Quando você fala will, né, I will, eu, né, vou, eu irei, né, porque a gente vai usar um verbo também para designar aquilo que a gente pretende fazer, ou ser, ou o que seja no futuro, se usa quando você vai se voluntariar para alguma coisa,
Só que a melhor maneira de pensar, né, de quando vai usar o will ao invés de going to, é pensar que você, ou que a pessoa que está falando, ela está tomando essa decisão exatamente agora. Né? Então, se alguém te pergunta assim, você vai lá na festa? Amanhã? Você fala, eu vou. Né? Português, futuro, eu vou. Agora, se você tomou essa decisão, né, isso para o inglês, a diferença. Se você tomou essa decisão de ir à festa exatamente agora que eu te perguntei, em inglês você diria I will. Porque você acabou de tomar essa decisão. Se você já tinha tomado essa decisão antes, por exemplo, alguém já te convidou ontem, ou você já tinha pensado em ir antes, né, você falaria going to. Só que tem que seguir esse padrãozinho, né, para ficar gramaticalmente correto. Mas a diferença é essa. Tá? O going to, a decisão já tinha sido tomada. Tem gente que procura explicar assim, o going to é certeza que vai, tem absoluta certeza. No will, ainda não é absoluta certeza. Não é uma maneira muito boa de se pensar assim, porque senão você fica confuso no que a pessoa quis dizer. Nos dois casos, estou me referindo ao futuro e algo vai acontecer lá na frente. Só que numa delas, eu já tomei a decisão antes, então talvez por isso digam, né, poxa, com certeza vai, porque a pessoa já tomou a decisão antes, mas não é necessariamente nesse sentido. Tá? O sentido é, no will, acabei de tomar a decisão. Tá? Então vejam aqui os exemplos que eu coloquei, né? Então, toda vez que você for formar a frase com will, o que vem primeiro, né? Sujeito, então, I will, e o verbo, né, que você vai utilizar para completar a sentença. Então, por exemplo, você vai estudar? Né? I will study. Eu vou estudar. Você acabou de tomar essa decisão. Também se fala, né, em voluntariar-se. Vou me voluntariar para fazer algo. Mas quando fala voluntariar, dá para traduzir em tomar a decisão no momento da fala. Porque alguém está te solicitando algo e você está se fazendo voluntário naquele momento. Então, quer dizer que você está tomando essa decisão naquele momento. Para mim, fica mais fácil de conceber esse conceito, né, de entender esse conceito. Então, vejam lá, né, como é tranquilo aqui para fazer. Por exemplo, a hora que vocês forem fazer os exercícios ali e ver as frases. É só colocar o will depois do sujeito e usar o verbo, né, que você precisa usar. Como a gente estava falando em estudar, verbo estudar, ficou I will study. Já no verbo, já no going to, já na forma da frase com o going to, que você tomou essa decisão antes, já, você não pensou agora que ia estudar. Você pensou, tipo, quarta-feira eu vou estudar para inglês instrumental na sexta. Né? Então, I am going to study. Mas vejam que aparece o am lá. Lembram que o am é o verbo to be? Então, aqui, quando eu uso o going to, muda, né, a estrutura da frase e o verbo vem primeiro, vem antes do going to. Mesma coisa, né? A estrutura é a mesma para todos os sujeitos, só que tem que cuidar. Né? Se a gente estiver usando o verbo to be aqui, no caso, I am, é verbo to be. Então, se fosse he, o verbo to be seria conjugado aqui também. Então, não seria he am, né? Seria he is going to. Tá? Então, você está falando por alguém, ele vai, né? Porque esse going to está jogando para o futuro, então ele irá, né? Verbo to be mais o going to. Nos exercícios lá, pessoal, vocês vão ver que é bem, né, não tem muito segredo. A ideia é você saber qual é o verbo que está sendo utilizado. Daqui a pouco eu já abro o exercício aqui, né, a gente faz um ou dois ali juntos para vocês verem. A princípio, o que vocês têm que lembrar? Está tomando a decisão agora para falar sobre futuro? Will. Já tomou a decisão quando for se referir ao futuro? Já. Going to. Se vai usar will, a forma, né, a fórmula para a formação da frase é essa aqui, I will. Se for usar going to, é o I, o verbo que você vai usar, né? Geralmente é verbo to be, I am going to, you are going to, he is going to. Né? E daí o verbo que você quer, dependendo, expressar na frase, tá? Aqui, na verdade, dá para resumir assim, verbo to be. Tá?
Então, em todas essas aqui, você vai usar a forma correta do verbo to be baseado no sujeito que está aqui na frente. Vamos colocar entre parênteses aqui quais eram, né? Então, I am going to, you are going to, vou aumentar o quadro para ficar numa linha só. He is going to, she is going to, it is going to, we are going to, they are. Vejam, é que nem uma fórmula matemática isso aqui para gramática, né? Não vai mudar essa estrutura, tá? E no fim aqui a gente usa o verbo. Não... Então vejam que a estrutura da primeira frase para a segunda frase, né, vai ser sujeito, verbo, o to be, conjugado da maneira correta com relação ao sujeito. Então se é I am, going to, não muda, né? Fazer o quê? To study, né? Olhem só que tem o to aqui. Por quê? O verbo na forma infinitiva, tá? Se fosse andar, por exemplo, né? E qual que seria a frase? Você vai andar hoje? Are you? Né? Lembra que na pergunta inverte o verbo to be com o sujeito. Então, em vez de you are, na pergunta, nós perguntaríamos, are you going to walk? Você vai andar? Você vai sair para andar? Vai dar uma andada por aí? Se você já acabei de tomar essa decisão, alguém está perguntando para você, você vai andar? Se você acabou de tomar essa decisão, pensou, pô, boa ideia, acho que eu vou andar agora. Você pode responder simplesmente, I will. Ponto. Tá? Ou pode fazer a frase completa também, I will walk. Tá? Agora, se você já tinha tomado essa decisão antes, né, era algo que você já tinha pensado antes, né? Are you going to walk? Yes, I am. Olha lá a mesma fórmula. I am going to walk. Tá? Por quê? Estou usando o mesmo verbo da pergunta. A pessoa me perguntou algo, estou respondendo o mesmo verbo. Tá? Perguntem, pessoal. Aproveitem o momento. Às vezes vem pergunta pelo chat, então eu vou só avisar vocês, pessoal. Se a live cair, parar de funcionar, etc., porque ela tem um limite de tempo de 40 minutos aqui. Então, enquanto eu não falar que acabou a aula, né, e a live parar, ela vai voltar. Só conectem de volta rapidinho, que daí a gente já continua. Beleza? Oi, Abner? Referente à nota do primeiro bimestre aqui, é só aquele exercício não vai passar mais? Eu cheguei um pouco agora aqui. São os exercícios que eu passei em sala de aula. E mais aquele, beleza. Qual? O que você colocou no sistema Mateus? Como eu tenho que lançar as notas até o dia 24, né, que é sexta-feira que vem, eu acho que eu vou deixar esse do Sistema Mateus para o próximo bimestre. Por quê? Né? Porque se o pessoal resolver entregar na sexta-feira que vem, aí acaba que eu não vou ter tempo para lançar as notas. Né? Eu vou estourar o prazo lá. Então, a nota... E como, né, isso pegou todo mundo de surpresa, essa questão da quarentena, então vai ficar só os que foram feitos em sala de aula, presenciais. Entendi, obrigado. Eu vou deixar isso no arquivo lá explicando também, né, para ter por escrito também, para não gerar dúvida. Entenderam isso aqui, pessoal? Então, no fim das contas, né, é uma questão de lembrar o will. Quando você tomou a decisão no momento que você está falando, você não sabia que você ia fazer isso, mas agora resolvi que eu vou, né, que eu irei fazer algo, ou né, irei realizar alguma coisa. Então, will. Se já tinha tomado a decisão, going to. É muito simples, né, muito tranquilo. Vocês vão matar os exercícios ali, em 10 minutos vocês vão terminar. São 4 exercícios.
A fórmula está aqui, né? Então, aproveitem, talvez, para tirar um print. Ou, né, se vocês pesquisarem isso, vocês encontram facilmente. E eu já vou abrir o arquivo que tem os exercícios, tá? Aqui. Estão vendo a folha com os exercícios? Sim. Beleza. Sim. Então, veja, são 4 exercícios, tá? 2 folhas. Eu vou colocar todo mundo no mudo por enquanto, daí se vocês forem falar alguma coisa, vocês tiram do mudo ali, só para não dar eco. Vejam, pessoal, os exercícios, né, são todos sobre o futuro, né? Então, vejam, aqui ele está explicando, tem a explicação em inglês, né? Já está dado para vocês como funciona, mas basicamente é da maneira que eu mostrei para vocês ali. Vejam, vou fazer o primeiro exercício aqui com vocês. A casa está suja. The house is dirty. Aí a pessoa está falando isso agora, né? Aqui, né, o exercício é para o will. Tá? Não tem, até poderia ter espaço aqui, só que não tem como saber o que está na cabeça da pessoa na hora que ela falar. O importante é você preencher com a forma correta, né, do will ou going to, dependendo do qual você vai usar. A pessoa falou, pô, a casa está suja. The house is dirty. I am going to clean, porque você tem que usar aquela forma. I mais o verbo to be, mais o going to, mais o verbo que está sendo dado. O verbo que está sendo dado no exercício está aqui entre parênteses. Tá? Então vejam que é sempre verbo, né? Clean, né? Verbo limpar. Cook, né? Cozinhar. Ask, né? Perguntar, pedir. Então, sempre vocês vão usar esse verbo aqui entre parênteses, que vai ser o verbo lá, né? Deixa eu... Vocês conseguem ver os dois? Aqui, o quadro também? Eu acho que agora o quadro, inclusive, deve ter sido apagado. Não, tá aqui ainda. Então, sempre usando essa forma. Se for usar going to, you are going to, mais o verbo. Tá? Então, em todas elas, a mesma forma. Vejam, aqui no exercício 2, ele fala prática do futuro, né? Future tense. Will form. Então, aqui vocês vão usar o will em todas as frases. Eles têm exemplos aqui em cima, mas, né, para o exercício. Mesmo formato lá do nosso will. I guess I. Aí o verbo que está entre parênteses, ride, né? Então, que é o verbo em si, né? To ride é cavalgar, né? Seria andar de cavalo. Mas, né, pode ser usado para qualquer meio de transporte, né? Geralmente coletivos. Então, aqui ele fala, né? I guess I, alguma coisa, the bus, então o ônibus, to save gas. Cuidado, tá? Gas não é gás, é gasolina. Como se fosse uma abreviação. Então, I guess I. Você está pedindo para fazer o formato no futuro, já está dizendo para você o I ali. Então, I o quê? Will mais o verbo. Will mais o verbo. Veja, se for substituir aqui, I will ride the bus to save gas. Então, eu vou andar de ônibus. Eu vou pegar o ônibus para... Professor, tem como abrir atividade para nós? Está mostrando a sua telinha, só o quadro. Que é um problema de usuário. Obrigada. Beleza. Então, aqui nessa frase que eu estava falando, ó, pessoal. I guess, I, né? Eu acho. I guess, I. Aqui estava apagado. Deixa eu desfazer isso aqui. I guess, I. Entre parênteses, o verbo que tem que ser usado. Ride the bus to save gas.
Então, ride, que eu tinha dito, né? O verbo é cavalgar, mas serve para andar também, andar de transporte, geralmente transporte coletivo, né? I'll ride the bus. Então, eu vou andar de ônibus, vou pegar o ônibus. Então, I guess I tem que substituir, né? Já que o exercício diz que é para fazer a forma no futuro, usando will. Logo, I will ride. Por quê? Qual é o formato do uso futuro usando will? É o sujeito, que já está aqui, I. Will, pronto, já indiquei que é futuro. E o verbo,